Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidada a Ana Matos Pires, psiquiatra, diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e presidenta da Associação Áreas da Planície. É também docente do Mestrado Integrado de Medicina na Universidade do Algarve. Bem-vinda. Olá, obrigada. A resolução do Conselho de Ministros número 49/2008, de 24 de janeiro de 2008, há mais de 10 anos, apresenta o Plano Nacional de Saúde Mental, que teria a sua implementação até 2016 e depois foi, entretanto, foi estendido até 2020. O plano abre com a frase: 1. Saúde mental, uma prioridade de saúde pública. A saúde mental tem sido uma prioridade nos últimos governos e nos últimos ministérios da saúde em Portugal? Não, de todo. Não só não tem sido uma prioridade, como tem sido uma imprioridade. Deixem-me lá usar este neologismo. Não tem. Não tem e é grave, porque as implicações da doença mental em tudo aquilo que é a dinâmica de funcionamento do indivíduo e da sociedade são grandes, nefastas e tem sido feito muitíssimo pouco. O Plano Nacional é um bom plano. O plano de 2008. O plano de 2008, que está agora esticado até 2020, é como um instrumento de trabalho e como documento um bom plano que ficou por cumprir. E foi por isso que foi estendido? Foi por isso que foi estendido. De facto, portanto, é uma má notícia. É uma péssima notícia. É uma boa notícia ele ter sido estendido, é uma péssima notícia a razão pela qual ele foi estendido. Os tempos de Troika, de facto, vieram penalizar de uma maneira muito evidente e muito sustentada a saúde mental em Portugal. Este Plano Nacional de Saúde Mental é definido pela Direção-Geral de Saúde como um dos 11 programas de saúde prioritários. O plano de 2008 dizia: apenas uma pequena parte das pessoas que têm problemas de saúde mental têm acesso aos serviços públicos especializados de saúde mental. Mesmo assumindo que apenas os cidadãos com doenças mentais de alguma gravidade procuram os serviços de saúde, o número de contactos, 1,7% da população, é ainda assim extremamente baixo em relação ao expectável, já que em cada ano, pelo menos 5 a 8% da população sofre de uma perturbação psiquiátrica de certa gravidade. Já no mais recente relatório do Plano Nacional de Saúde Mental, publicado em outubro de 2017, que avalia o estado da saúde mental no país, ou seja, o ano passado, e que tem dados até 2016, diz: temos em Portugal uma das mais elevadas prevalências de saúde mentais da Europa, uma percentagem importante das pessoas com doenças mentais graves permanecem sem acesso a cuidados de saúde mental e muitos dos que têm acesso a cuidados de saúde mental continuam a não beneficiar dos modelos de intervenção. Parece que nada mudou, este texto parece exatamente igual e são 10 anos de distância. Exatamente igual, depois da saída do plano, houve o primeiro estudo epidemiológico sobre a prevalência de doença mental no país, que foi um estudo que não disse só respeito a Portugal, foi um estudo que foi em 2013? 2009, portanto tem quase 10 anos, e os resultados obtidos ainda são piores do que esses que o plano referia em 2008. Portugal ocupa o segundo lugar no ranking dos países europeus com piores dados sobre saúde mental. Só a Irlanda nos ultrapassa. E de facto... E depois, a nível mundial é o quarto, não é? Tem o Brasil e os Estados Unidos. Mas é impressionante e devastador como a citação que acabaste de fazer continua completamente atual em 2018. Completamente atual. No Plano Nacional, mais uma vez, este 2008 que tivemos a falar, lia-se 1.4. Hospitais psiquiátricos. O papel dos hospitais psiquiátricos no sistema prestador de cuidados de saúde mental tem vindo a sofrer alterações muito significativas em todo o mundo. Com o avanço dos meios terapêuticos disponíveis, o tratamento dos doentes psiquiátricos passou a ser cada vez mais efetuado na comunidade. O próprio internamento de doentes agudos passou a ser preferencialmente efetuado em unidades de psiquiatria nos hospitais gerais, opção que garante um melhor apoio de outras especialidades e diminui o estigma associado às instituições psiquiátricas. Toda a evidência científica disponível veio mostrar que a transição de hospitais psiquiátricos para uma rede de serviço com base na comunidade é a estratégia de desenvolvimento de serviços que melhor garante a melhoria da qualidade de cuidados de saúde mental. Isto foi escrito em 2008, está neste estudo que tivemos a falar agora. Como consequência disso, vários hospitais psiquiátricos foram desmantelados em todo o país. Como é que foi feita esta transição de
hospitais psiquiátricos para esta rede de serviço com base na comunidade que este plano sugere? É verdade que a única coisa, e reforço, a única coisa que aconteceu nos últimos 20 anos em termos de grandes mudanças na saúde mental em Portugal foi, digamos que a mudança de paradigma daquilo que é um método de prestar cuidados. E de facto o que aconteceu foi, enfim, seguindo uma corrente, que é uma corrente mundial, perceber-se que o hospital psiquiátrico era mais uma fonte de estigmatização. E, de facto, aquilo que se verificou, e bem, foi a mudança o fecho e a mudança das grandes instituições psiquiátricas para pequenos serviços de psiquiatria e saúde mental integrados em hospitais gerais. Resta em Portugal o antigo Hospital Júlio de Matos, atual Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, em Lisboa, e o Magalhães Lemos no Porto, que mesmo essas estruturas não têm rigorosamente nada a ver com aquilo que eram os velhos hospitais psiquiátricos de há 20 anos. Houve de facto essa mudança importante e boa, do meu ponto de vista, e isso fez com que a psiquiatria se aproximasse das outras especialidades médicas, porque é natural que enfim, o grande público não tenha esta noção, mas o psiquiatra precisa, ou é uma mais-valia num hospital geral, porque há imensas situações psiquiátricas que são de base orgânica e que, portanto, precisam de atuação do médico psiquiatra. A ligação com o hospital foi de facto mais conseguida. Esse outro propósito da ligação comunitária, nomeadamente através de uma boa ligação com os cuidados primários, explica o que é que são cuidados primários. Os cuidados primários são, enfim, de uma maneira simples, são aqueles cuidados que nós recebemos ao nível do centro de saúde, certo? Dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros de saúde. Obviamente que a ideia em psiquiatria e saúde mental, e a ideia em saúde de uma maneira geral, é atuar mais na prevenção e no diagnóstico precoce. Tanto mais verdade quanto mais multifatorial é uma doença. E todos nós percebemos que a doença mental tem vários contributos, uns mais físicos e mais biológicos, outros mais sociais. E, portanto, a prevenção tem que ser a grande aposta. E para isso, a interligação dos serviços de psiquiatria com os centros de saúde, com os tais cuidados primários, e que faz depois, abre a porta e faz a ponte para aquilo que é a vivência na comunidade, está aquém daquilo que o plano já em 2008 previa, e eu penso que é preciso investir francamente nessa área. Um estudo coordenado por José Caldas de Almeida, psiquiatra e professor catedrático jubilado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, que foi publicado em 2015 com o nome EU Joint Action on Mental Health and Wellbeing, afirmava que estou a citar, a maior parte dos nossos serviços, incluindo os baseados nos hospitais gerais, continuam a concentrar os seus recursos em atividades intra-hospitalares. E disse também, as equipas de saúde mental verdadeiramente implantadas na comunidade continuam a existir em número restrito. E programas colaborativos com os cuidados primários, programas integrados para doentes mentais graves, centros de saúde mental e intervenção domiciliária continuam a ter uma expressão muito modesta em comparação com a realidade dos outros países europeus e estão muito longe do mínimo aceitável. Sem dúvida. Isso foram os resultados do estudo de 2015. 2015 para 2018 não se alterou rigorosamente nada. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que não há psiquiatras nos centros de saúde? Mais do que haver psiquiatras nos centros de saúde, é importante que haja ligação dos psiquiatras aos centros de saúde. Eu percebo, deixem-me dar-vos o exemplo de Beja. Beja era de uma precariedade brutal em termos de psiquiatria e saúde mental, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de instalações. O departamento de psiquiatria funcionava em 2 andares de um prédio banal de habitação, isto durante anos a fios. Conseguiu-se, através de financiamentos europeus, construir-se um edifício especificamente para o departamento de psiquiatria no campus do hospital. Ora, eu percebo
Eu percebo que é neste momento uma mais-valia, que é um edifício bonito, com boas instalações, onde nós nos sentimos bem a trabalhar, e portanto eu percebo que não é mandatório que nós, psiquiatras, vamos para os centros de saúde tendo melhores condições para dar às pessoas naquela estrutura. Vamos a tempo inteiro, digamos assim. Agora, o que é absolutamente necessário é que, e é uma coisa que eu acho que é péssima, o SNS continua a falar sempre no doente como centro da saúde, como o objeto do nosso trabalho, e é para ele que trabalhamos. Mas depois o que acontece é que os serviços não oferecem, não circulam, é como se não existisse o desejável tapete rolante da pessoa que está no centro de saúde e precisa rapidamente de alguma estratégia hospitalar. A dificuldade de vir para o hospital é grande e a dificuldade das especialidades hospitalares ajudarem no centro de saúde é grande também. E, portanto, mais do que uma deslocação física, aquilo que é absolutamente mandatório é que haja uma boa interligação entre os diferentes níveis de prestação de serviços. No caso particular da saúde mental, isto ainda é mais verdadeiro porque não estamos a falar só de médicos. Não se faz boa saúde mental sem uma equipa multidisciplinar que implica outros profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, nomeadamente psicólogos, nomeadamente técnicos de serviço social, nomeadamente terapeutas ocupacionais. Ora, e é preciso que as equipas não estejam estanques. É preciso que eu perceba que um psicólogo que está no centro de saúde não pode estar isolado do psicólogo que está no hospital. Eles têm que ter um trabalho complementar e nós que estamos num serviço hospitalar de psiquiatria temos forçosamente que nos deslocar ao terreno e temos forçosamente que delimitar uma estratégia terapêutica que implique quem está no hospital e quem está no centro de saúde. Porque as pessoas precisam disto. Um doente mental grave, uma das coisas que acontecem frequentemente é a não adesão à terapêutica. Os acessos são difíceis, os acessos aos cuidados são difíceis também pela enorme estigmatização que há, não só por dificuldades de acesso físico, de estradas, de transportes, mas também pela estigmatização que a doença mental ainda padece. E se eu tiver uma estratégia que me faça deslocar até esse doente, coisas simples, que parecem muito simples e que depois não se fazem. Se eu tiver um carro no meu serviço de psiquiatria que me permita ter uma equipa que se desloca uma vez por mês à casa daquele doente grave, que eu tenho uma estratégia medicamentosa que é uma injeção que basta dar-lhe uma vez por mês, eu garanto-lhe a adesão terapêutica. Se isso não for feito, é um doente que está a ser maltratado. É um doente que nos vai ser muito mais caro porque rapidamente determina um internamento e, portanto, não se percebe como é que este investimento não se faz. Se falarmos ainda, porque agora estivemos a falar do plano de 2008 que dizia isso e que sugeria então essa passagem para a rede na comunidade, mas nós podemos ir ainda atrás, há 20 anos atrás, a Lei de Saúde Mental, no artigo 3, Princípios Gerais de Política de Saúde Mental, dizia, no 1, sem prejuízo do disposto na Lei de Bases de Saúde, devem observar-se os seguintes princípios gerais. A prestação de cuidados de saúde mental é promovida prioritariamente a nível da comunidade. E, portanto, isto já existia há 20 anos atrás, não é? Mas por que razão, eu gostava de perceber porque é que tu achas isso e porque é que os ministérios que nos últimos 20 anos governaram ou lideraram as pastas da saúde em Portugal não acham o mesmo do que tu. Ok, deixa-me ir um bocadinho atrás à história da chamada Lei de Saúde Mental e de certa maneira isto é importante numa altura em que se discute a necessidade de mudança da Lei de Bases da Saúde. E vamos falar sobre isso mais. Houve um exercício que eu ainda não fiz, mas que tenho que me obrigar a fazer, que é pesquisar quantas vezes é que as palavras saúde mental ou doença mental aparecem na atual Lei de Bases da Saúde, e tenho a certeza que vou descobrir um número muito pequenino. E depois surge a Lei da Saúde Mental, que, enfim, foi uma ajuda, mas que é essencialmente, do meu ponto de vista, a lei do internamento compulsivo. Não é verdadeiramente uma lei de saúde mental. E, portanto, na realidade tem muito poucos artigos que não sejam sobre o internamento compulsivo.
Não estou a discutir a importância dessa parte, mas de facto não se pode reduzir uma lei de saúde mental a uma legislação sobre internamento compulsivo. Não faz sentido. Achas que ficou aquém? Acho que ficou muito aquém. Porquê? Bom, primeiro porque houve uma necessidade imediata legal de regulamentar essa possibilidade, ou seja, a possibilidade de um internamento de alguém que corre riscos ou que faz terceiros correr risco contra a sua própria vontade, e portanto o que aconteceu foi, esse foi o foco, e depois, como suplemento pequenino, lá se avançou para uma hipérbole, que é chamar aquilo lei de saúde mental, do meu ponto de vista, exatamente porque ela não estava prevista na Lei de Bases da Saúde. E estamos sempre... isto é um bocadinho pescadinha de rabo na boca, quer dizer, o facto de ser o parente pobre, eu digo isto muitas vezes, e não digo isto para me vitimizar do ponto de vista negativo, até porque eu acredito que vão ter que se passar coisas. Mas eu acho que, mais uma vez, não houve força política do nosso lado, do lado dos técnicos de saúde, não houve força política para vingarmos e para nos infiltrarmos naquilo que foi a lei de base da saúde, e portanto neste momento nós temos mesmo que o fazer. Respondendo depois à outra questão, que é, se tu achas isso e imensa gente acha isso, como é que os diferentes ministros não acham? Francamente, parece-me que aquilo que é o aporte técnico e científico dado para a estruturação ou para as políticas estratégicas de saúde mental em Portugal não tem sido recebido como deve ser. Fica sempre o que é sugerido fazer não é ouvido. E depois, nós estamos numa área em que os resultados não são imediatos, não é? Portanto, há um investimento que não tem retorno no imediato, e isso dificulta, do meu ponto de vista, dificulta imensas estratégias de desenvolvimento. Eu não tenho... é muito mais barato eu ter uma consulta de psiquiatria aberta num hospital e as pessoas virem, ou não virem, não faz mal, mas a verdade é que eu, Ministro da Saúde, eu, Direção-Geral, eu, estruturas nacionais de controle da saúde, podemos dizer que temos esta oferta, certo? Temos esta oferta, ela não é eficaz e, portanto, não se gasta dinheiro no carro que leva os técnicos ao terreno, não se gasta dinheiro na avaliação de custo-efetividade das tais estratégias terapêuticas, que não passam só por uma medicação, passam também, mas não passam só por uma medicação, e, portanto, como a atitude é muito mais imediatista, não se põe em prática aquilo que são as boas práticas. Internacionalmente. O Decreto-Lei número 101/2006, estou a dizer muitos decretos-leis, criou durante o governo de José Sócrates a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Mais tarde, o Decreto 8/2010, foi 4 anos depois, estou a citar, cria um conjunto de unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental, destinados às pessoas com doença mental grave, de que resulte incapacidade psicossocial e que se encontrem em situação de dependência, e que atuariam em articulação com esta tal Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Explica a importância dos cuidados continuados na saúde mental e também como é que esta rede foi implementada ou não. Não foi. 12 anos depois. Bom, então, os cuidados... a maior parte da patologia psiquiátrica, sobretudo da patologia psiquiátrica grave, é crónica. Nós não temos tratamento, aliás, isto é uma verdade que não é só para a psiquiatria. Quando eu escolhi ser psiquiatra, imensas pessoas diziam, mas como é que tu vais escolher uma especialidade que não trata, que não cura? E eu respondia, bom, qual é a especialidade médica que cura? Tirando a cirurgia, mas também se eu tirasse a cabeça às pessoas, curava-as, isso é óbvio, não é? Mas qual é a especialidade médica curativa neste século XXI? Era a infecciologia,
pandemia que, com o aparecimento do vírus da SIDA, nem essa matou o bichinho, não é? Portanto, a medicina está transformada essencialmente numa estratégia de tratamento de doenças mais crónicas. Nós conseguimos manter as pessoas melhor e mais tempo com a sua doença crónica. Ora, sendo a maior parte das doenças psiquiátricas, de facto, doenças crónicas, é preciso tratá-las nessa perspectiva, ou seja, não é tratá-las num momento de uma descompensação aguda e depois tudo fica na mesma. E, portanto, os cuidados continuados integrados, que têm várias tipologias, ou seja, vários modelos que vão desde as equipas de apoio domiciliário, aos fóruns socioocupacionais, depois a residências protegidas de vários tipos, davam resposta exatamente àquilo que deve ser o acompanhamento das pessoas pós-internamento e para tentar evitar o internamento, por um lado, e por outro lado, para tentar uma reintegração social daquelas pessoas que são passíveis de serem reintegradas. Isto parece-me óbvio para qualquer pessoa, mesmo para alguém que não está não trabalha na área da saúde mental. O que aconteceu é que nada disso saiu do papel, mas nada disso saiu do papel até ao ano passado. Esta rede não existe hoje? Passou a existir o ano passado, ou melhor, saiu do papel finalmente o ano passado, com o início dos primeiros projetos piloto nas diferentes regiões do país. Portanto, 11 anos depois de ser criado. 11 anos depois. E estou muito curiosa para a regulamentação saída há um ano, anunciava esses tais projetos piloto, que seriam projetos piloto nas diferentes tipologias e que seriam avaliados passados um ano. Portanto, acabou ou está a acabar esse ano e eu estou muito curiosa para perceber como é que correu esta experiência de projetos piloto. Porque, por exemplo, no Alentejo, por razões da minha prática clínica dos últimos 5 anos, é uma região que eu conheço bem, não estou a falar só do Baixo Alentejo. No Alentejo, as 2 experiências piloto propostas não abriram. Portanto, eu não sei o que é que aconteceu no resto do país. Ou seja, o que se avançou desde 2006 até 2017 foi a saída da lei, de facto, da gaveta. O que eu quero perceber é o que é que significou essa saída neste último ano. E o que é que significaria se tivesse sido implementada bem, pelo menos na tua opinião? Significaria, com certeza, uma maior... quando tu há bocadinho fizeste referência àquilo que está dito no Plano Nacional, que há muita gente que não tem acesso, e mesmo os que têm acesso, muitas vezes não usufruem das estratégias terapêuticas adequadas. A implementação da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados em Saúde Mental é um aporte enorme para não só a melhoria daquilo que são as respostas daqueles que nós já conseguimos identificar, como ir a buscar mais pessoas e as pessoas que verdadeiramente precisam de nós. E iria resolver os problemas do apoio domiciliário, por exemplo? Iria seguramente. Iria seguramente. E mais uma vez depois, é preciso o funcionamento em rede, porque se eu tiver uma estrutura de cuidados continuados integrados que responda pelo apoio domiciliário, provavelmente os serviços de psiquiatria e saúde mental não vão precisar fazer isso, mas vão precisar interligar-se com as pessoas que fazem isso, porque senão nós estamos a duplicar. Isso é outro problema grave que eu identifico nesta área. Como não há articulações interinstitucionais, corre-se o risco de estarmos a replicar 2 instituições a fazerem a mesma coisa e a deixar de fazer outra muito importante. E, portanto, esta implementação é muito importante que venha para o terreno, mas é também muito importante que ela se faça com uma boa interligação das estruturas. Eu gostava de ir para o Ministro da Saúde, em entrevista à RTP na semana passada, exatamente sobre o apoio domiciliário. Com o setor social, as IPSS que fazem um trabalho absolutamente notável. E, aliás, vamos ter boas notícias em outubro no exercício de cooperação entre o SNS e o setor social para apoiar os idosos, nomeadamente ao nível dos cuidados ambulatórios e aos cuidados domiciliários. É o setor social que tem de prestar e garantir estes cuidados domiciliários? Não é o setor social que devia ter a obrigação de prestar estes cuidados domiciliários, mas de facto, neste momento, sobretudo em relação aos cuidados continuados e integrados em saúde mental, como a lei está e a rede está prevista, os serviços de psiquiatria e saúde mental são quem referencia
os doentes, o que apesar de tudo, enfim, melhora um bocadinho aquilo que seria o uso inadequado destes apoios, mas os responsáveis pela efetivação das diferentes tipologias é o setor social, sim. Até porque eu tenho a certeza que neste momento não haveria resposta ao nível do SNS e que é um mal menor do meu ponto de vista e que a lei não teria saído da gaveta se essa não fosse a solução. Eu não estou a defender que isto seria uma competência única do setor social. Mas tenho em relação a isso uma posição de mal menor. Eu prefiro ter um serviço que não tenho neste momento e que esteja no terreno do que não ter. E há um aspecto que me parece muito importante nesta área específica dos cuidados continuados e integrados em saúde mental. A regulação e o encaminhamento dos doentes pertence ao SNS, pertence aos clínicos. O despacho 199 de 2016, que nomeia o Coordenador Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde na área dos cuidados de saúde hospitalares, António Ferreira, descreve também genericamente os projetos que serão geridos por ele. Um deles diz: um sistema integrado de gestão do acesso, SIGA, que facilite o acesso e a liberdade de escolha dos utentes no SNS, nomeadamente no que diz respeito a áreas onde a espera ainda é significativa, criando e estimulando um mercado interno no Serviço Nacional de Saúde. A liberdade de escolha é o futuro dos cuidados de saúde? A liberdade de escolha é um bluff neste momento. E deixem-me tentar explicar de um modo. Mas é um programa claro, que está neste momento na não página está, da DGS, Ricardo, pelo menos. Deixa-me explicar. É um dos assuntos que me complica, encanita aos nervos, como eu costumo dizer. A solução, liberdade de escolha, é um chavão que a maior parte das pessoas não percebem. Aquilo que acontece é, para resolver um problema, que continua a ser um problema grande, que é a espera, nomeadamente por primeiras consultas, criou-se esta ideia da liberdade de escolha. E então, tu que estás aqui em Lisboa, no teu centro de saúde tens o teu médico de família tem uma maneira de fazer um pedido de marcação de especialidade para o hospital. Chama-se o Consulta a Tempo e Horas, CTH, através de um instrumento que é o Alerta P1. Ora, como aquela especialidade, aquele hospital a que a tua área geodemográfica pertence, está atrasado, não tem capacidade de resposta atempada, é dito que tu podes escolher qualquer outro hospital. Isto, para um centro como Lisboa, para uma cidade como Lisboa, até parece uma coisa simpática. Vamos para o interior do país. Um tipo que está em Alcácer e o litoral alentejano está com muito poucos psiquiatras e não consegue marcar-lhe a consulta atempadamente, e essa pessoa pode escolher Beja. Primeira falácia, escolhe para a primeira consulta, porque depois o hospital que recebe tem possibilidade de reencaminhar para o hospital que não lhe respondeu com a primeira consulta. Portanto, primeira falácia da liberdade de escolha. É a liberdade de escolha para o primeiro ato médico. Não é a liberdade de escolha para ser acompanhado. Segunda questão, muito importante na área da saúde mental. Já ficou claro que não se trabalha em saúde mental com uma consulta. Trabalha-se em saúde mental com uma abordagem continuada. Como é que eu vou prestar cuidados comunitários a uma pessoa que vive a 200 km do local onde fez a primeira consulta? Portanto, se tu me perguntares se eu acho que a liberdade de escolha como princípio é algo que me faz sentido, faz. Não é uma estruturação de um Serviço Nacional de Saúde consequente e de qualidade não é compatível com esta ideia, e esta ideia não é uma falácia daquilo que é vendido como uma maravilha, que é nós podermos escolher no público como escolhemos no privado. Cá estamos nós outra vez a baralhar os assuntos. Eu não sou contra a atividade privada em saúde.
tenho um consultório aberto. Portanto, não, a questão é como é que não são estruturas, são estruturas complementares, não têm o mesmo propósito e, portanto, não podem ser aplicados os mesmos princípios. Achas que é uma desresponsabilização? Acho que é de facto uma estratégia que é falsa, é uma estratégia que é para inglês ver e não pode continuar, tem que ser repensada. O Ministério da Saúde lançou um concurso no início de setembro para a contratação de 40 psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde. Neste momento existem menos de 250 psicólogos nos cuidados de saúde primários em todo o país. São 213 que trabalham em centros de saúde. Resolve este problema, os 40 psicólogos que vão ser contratados? Não resolve. É óbvio que para mim foi uma alegria, porque sobretudo ao nível dos cuidados hospitalares também, mas particularmente ao nível dos cuidados primários, a psicologia está muito mal representada. Muito mal representada não é porque, coitadinhos, são pouquinhos, não, é porque as pessoas precisam de mais psicólogos, porque as estratégias terapêuticas são, nomeadamente as abordagens farmacológicas e as psicoterapêuticas ou de suporte psicopedagógico, são complementares. Pode explicar isso? A psicoterapia é uma abordagem de terapêutica na área da saúde mental. Vou fazer um paralelo, talvez as pessoas percebam bem. O fisioterapeuta não exclui a necessidade da cirurgia à perna que foi partida, nem a necessidade do ortopedista, nem do fisiatra desenvolver a sua estratégia mais no imediato. A fisioterapia é um tratamento prolongado e que é complementar daquilo que é boa recuperação porque alguém partiu uma perna. A psicoterapia é um bocadinho a mesma coisa. Há sintomas psiquiátricos que precisam de uma abordagem farmacológica para melhorar sintomas. Portanto, medicamentos. Há a estratégia complementar psicoterapêutica no sentido de ajudar as pessoas a encontrarem alternativas comportamentais de gestão da sua vida que foi interrompida ou que foi prejudicada por uma doença. E, portanto, é esse o grande papel da psicologia na saúde mental. Obviamente que mais 40 psicólogos no SNS é bom. Vai resolver? Não vai resolver e, sobretudo, não vai resolver enquanto não se definir exatamente o que é que quem anda a fazer e como. O que é que compete à psicologia fazer nos cuidados primários, o que é que compete à psicologia fazer no hospital. Faz muito mais sentido que um psicólogo hospitalar, por exemplo, esteja muito mais virado para a avaliação. Vou dar o exemplo do caso das demências. Nós, para fazermos um diagnóstico de demência, uma dos instrumentos que nos ajuda imenso é uma avaliação neuropsicológica. Como é que está o funcionamento daquela pessoa em termos neuropsicológicos? Quem sabe fazer isso muito bem são os psicólogos. Nós não sabemos, nós psiquiatras sabemos muito pouco. Sabemos pedir, não sabemos fazer. Ora, faz muito mais sentido que um psiquiatra hospitalar esteja disponível para nos ajudar neste diagnóstico, por exemplo, e que um psicólogo do centro de saúde esteja disponível para levar a cabo um trabalho de readaptação comportamental para o demente. Ou seja, tem que haver complementaridade e essa complementaridade não está determinada. Não é só encharcar, passo o termo, não é só encharcar os serviços de recursos humanos, mas que são precisos. São absolutamente necessários e ainda bem que entraram ou que vão entrar mais 40. Deixa-me só voltar outra vez, mais uma vez, ao plano de 2008. Que já falámos várias vezes, que diz: de uma maneira geral, as equipas de saúde mental continuam a contar com um escasso número de psicólogos, enfermeiros, técnicos de serviço social, etc, etc. Continua mais igual. Uma vez, há 10 anos que isto já era amplamente reconhecido, até pelo governo, que foi quem fez este plano. Porquê é que isso não foi resolvido e agora contrataram-se 40 psicólogos? Isso não foi. Eu estou sempre a dizer a mesma coisa, não consigo sair deste chavão, mas acho que o desinvestimento... A saúde mental, o grande investimento público na saúde mental é essencialmente em recursos humanos.
nós de facto não precisamos de ressonâncias magnéticas todos os dias, nem de medicações como caríssimas, como a psoríase ou a hepatite C necessita. E, portanto, o que nós precisamos naturalmente é de recursos humanos, porque nós trabalhamos pessoas com pessoas, certo? E portanto, a falta de investimento é um problema crónico, é um problema na saúde e é um problema crónico na saúde mental. E, portanto, eu acho que isso não aconteceu por motivos puramente económicos. Não é porque a tutela não saiba... Também é político, também é uma decisão política. Claro. Politicamente prevaleceu o aspecto economicista mais imediato, não houve esse investimento em recursos, foi uma opção política, isso sem dúvida nenhuma. E isso ainda é mais irritante porque não é que a questão não esteja identificada. Ela não é resolvida e por opção não é resolvida. No despacho 11.347 de 2017, foi de dezembro de 2017, que estabelece disposições sobre o modelo de organização e de funcionamento da psicologia clínica e de saúde no Serviço Nacional de Saúde, lê-se que, estou a citar, os estabelecimentos hospitalares no SNS, independentemente da sua designação, e as unidades locais de saúde devem assegurar, e o ponto B é promover o alargamento das consultas e de outras intervenções na área da psicologia nos cuidados de saúde primários, que devem abordar de forma prioritária as situações de depressão, as perturbações de ansiedade e a diabetes, identificadas e referenciadas pelas equipas de saúde familiar, locais, de saúde mental e de intervenção comunitária. Qual é que é a relevância disto e deste despacho para o acompanhamento de pessoas que estão com uma depressão? Eu percebo, isso foi um instrumento legislativo que os psicólogos, nomeadamente através da sua ordem, fizeram sair em dezembro e que tem muito a ver com aquilo que é a dinâmica organizativa da psicologia no SNS, que de facto não existe. Os psicólogos estão espalhados por diferentes áreas, diferentes serviços, e no fundo o que eles defendem é que se forme um serviço ou uma unidade de psicologia que seja ela a gerir e a fazer a tal interligação que eu falava dos seus trabalhadores, dos seus técnicos de saúde nas diferentes áreas. Tanto quanto eu sei, saiu em dezembro, tanto quanto eu sei, não há uma movimentação, não há uma única modificação, estamos em setembro, uma única definição de vamos constituir-nos como unidades ou vamos constituir-nos como serviço da parte da psicologia no SNS. Claro que como me parece que essa legislação determina, isso implicar, como tem que implicar, uma maior interligação nas diferentes estruturas, é naturalmente bem-vindo, mas mais uma vez não pode ficar só no papel. As áreas que são assinaladas não esgotam, naturalmente, não esgotam todas as áreas necessárias. Uma das áreas que me preocupa imenso são as perturbações demenciais, por exemplo. Que não estão aqui mencionadas. Que não estão teoricamente, porque, mais uma vez, há um Programa Nacional de Demências que também está na gaveta há muito tempo e que tem agora uma nova comissão coordenadora de dinamização, mas a verdade é que não estão. E eu acho que essas patologias não esgotam. Eu percebo que tem que se começar por algum lado e não quero de maneira nenhuma ser derrotista. Acho que se conseguirmos aumentar a resposta e melhorar a resposta na área das perturbações depressivas, da ansiedade e da diabetes, é um ganho, é já um ganho, mas não esgotam aquilo que é a necessidade da atitude dos psicólogos e do trabalho dos psicólogos no SNS. O relatório da Direção-Geral de Saúde Portugal, Saúde Mental em Números 2015, que é de março de 2016, dizia que éramos o país europeu com maior consumo de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos e que 1 em cada 5 portugueses sofre de perturbações psiquiátricas. O relatório do Programa Nacional para a Saúde Mental 2017, que já aqui falámos, apresentado em outubro de 2017, dizia que em 2016 consumiram cerca de 30 milhões de embalagens de medicamentos para a depressão, a ansiedade ou outros problemas de saúde mental, quase o dobro do que acontecia em 2013. Porquê é que são receitados tantos medicamentos? Bom, ótimo estarmos a conversar sobre isto porque me parece muito importante esclarecer aqui algumas questões. Por um lado, ainda bem que se prescrevem mais antidepressivos, porque a depressão
aumentou, quer dizer que mais pessoas foram diagnosticadas com depressão e que mais pessoas estão a ser tratadas, pelo menos nesta vertente de medicação, com antidepressivos. Outra coisa completamente diferente é portanto, o que eu quero, a mensagem que eu quero passar é por favor, não se diabolize a prescrição farmacológica, porque não se tratam depressões, tratam-se outras coisas sem psicofármacos, sem medicamentos, as reações depressivas, aquelas coisas que são os nossos aborrecimentos, mas uma depressão clínica não se trata sem medicação, e portanto eu não quero muito que não seja diabolizada a prescrição. Agora, outra coisa muito, muito diferente desta é o abuso na prescrição e, mais importante ainda, o abuso no consumo. E isso é particularmente importante numa outra classe farmacológica, que são as benzodiazepinas, os vulgares calmantes, os Valios, os Xanax, têm uma ação muito imediatista, eles têm um início da ação, por características farmacológicas, têm um início da ação muito rápido, portanto atenuam com alguma rapidez a nossa ansiedade e não resolvem depois o resto. E o que é que de facto se observa? Observa-se um uso abusivo da prescrição, mas sobretudo um uso abusivo da disponibilização, ou seja, há imensas benzodiazepinas que são vendidas sem receita médica, sendo a receita médica obrigatória. Nós Como é que isso acontece? Pois, nós na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo fizemos um pequenino estudo, a Joana Isaac, uma das internas do serviço, fez um pequenino estudo sobre o consumo de benzodiazepinas no distrito de Beja há 2 anos e concluiu, eu não quero enganar-vos, mas julgo que 41% das benzodiazepinas disponibilizadas no distrito de Beja naquele período de tempo foram sem receita médica. Ou seja, há venda na farmácia, há venda livre na farmácia. E isto, se nós sabemos, toda a gente sabe também. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? As medicações são necessárias e nós não as podemos diabolizar. O uso abusivo da medicação como resposta rápida a uma maleita não pode ser a única estratégia. E a venda de medicamentos sem que sejam prescritos não pode existir. Ponto. Mas como é que essa venda acontece? Quem é que regula a venda desses medicamentos? Teoricamente, toda a gente, o Infarmed regula e as instâncias da tutela que sabem exatamente o que é que se vende em cada farmácia. Da mesma maneira que nós chegamos a essa conclusão, as instâncias superiores sabem isso. Agora, que se chega, e eu não sei se isto é mais comum nos meios maiores ou nos meios mais pequenos, mas que se chega com alguma facilidade a uma farmácia que é amiga, que já conhece a senhora e que se compra um medicamento, compra. Que isto é conhecido, o que é que se tem feito? Nada. Mais uma vez. Já falámos sobre este tema, pelo menos tu já citaste estes dados. Em 2013, o primeiro estudo epidemiológico nacional de saúde mental, integrado no World Mental Health Survey Initiative, da Organização Mundial de Saúde, e da Harvard University, mostrava Portugal como a quarta maior elevada taxa de prevalência anual mundial, portanto atrás de Brasil, Estados Unidos, da América e a Irlanda. Isto era num total de 34 países, portanto na Europa seríamos o segundo atrás da Irlanda do Norte. A crise e a austeridade aumentaram a depressão? Mais uma vez, os dados desse estudo são de há quase 10 anos. Mas há uns que são de 2013, mas não houve a mesma amostra, não foi um estudo tão alargado e não foi tão alargado como a de 2009. Mas pergunto se achas que a crise e a austeridade aumentaram a depressão? Acho. A doença depressiva é o paradigma daquilo que eu dizia há bocadinho em termos de
multicausalidade do adoecer psiquiátrico. Obviamente que é preciso haver uma vulnerabilidade, deixa-me dizer, genética, se quiseres, para adoecer depressivamente, como é preciso uma vulnerabilidade para adoecer com diabetes ou com hipertensão. Há gente que come sal a vida toda e que não é hipertenso, e há outros que só com um bocadinho de sal tornam-se hipertensos. Há gente que come doces a vida toda e que não é diabético. Portanto, isto para explicar que tem que haver um terreno próprio para nós adoecermos desta ou daquela maneira. Agora, também é verdade, e enfim, está absolutamente documentado na literatura científica, que tudo aquilo que é uma envolvência social de pior qualidade funciona como fator desencadeante dessa vulnerabilidade que lá está, ok? Ou seja, eu tenho a minha vulnerabilidade, o senhor X tem a dele. Se o meio for mais contentor, obviamente que é protetor na doença. Se o meio for mais agreste, obviamente que despoleta isso pode querer a doença. dizer o quê? Desemprego? Desemprego, dificuldades, desemprego, sem dúvida nenhuma, o fator major como fator desencadeante nestas condições. Dificuldades em dar de comer aos filhos, falta de dinheiro para pôr os filhos a estudar, incapacidade de fazer face a compromissos económicos que tínhamos porque estávamos a contar com aquilo que era o nosso rendimento prévio e, portanto, no fundo, um acontecimento que vai desestabilizar aquilo que é o nosso funcionamento e que, obviamente, só se formos profundamente anormais é que isto não tem consequências no nosso aparelho emocional, cognitivo e é que não nos põe em maior risco de deprimirmos. Nos últimos anos, pós-crise de 2008, fomos cuidadosamente educados na resignação, que é uma patologia ideológica, uma espécie de não-lugar. Não uso o termo patologia em vão. Embora de origens sociais distintas, a depressão individual e coletiva está intimamente ligada com a resignação. Contrariamente à ideia de revolta, conceito que em parte da psicanálise é essencial para explicar a autoestima. Não são mais felizes os que estão melhor ou até mais estáveis, mas os que lutam e resistem. Quem não nega a sua condição e se resigna entra numa espiral depressiva. Quem não tem futuro criador não suporta a força do presente. Este é um excerto de um texto de Raquel Varela, que eu acho que tu conheces bem, historiadora, publicado em agosto. Conheces bem o texto. A depressão está ligada com a resignação? Ricardo, de uma vez por todas, a depressão é uma doença. Ponto. Ok? Nós podemos filosofar, e estou aqui a usar o filosofar em sentido depreciativo, como quisermos. Sabemos que, como em qualquer doença, os envolventes externos, acabámos de falar nisso há bocado, são importantes, mas dizerem-me que é a resignação que faz adoecer depressivamente uma pessoa é de uma palermice que me irrita provavelmente imenso. Nós e é mau, é muito mau, sobretudo quando vem de pessoas com responsabilidades académicas, com voz ativa, voz social ativa. Isto é a ajuda de que nós não precisamos para melhorar a saúde mental em Portugal. É o tipo de suporte do não aumento de literacia em saúde que nós agradecemos imenso que não seja feito. Estamos a falar de uma doença multideterminada, estamos a falar de uma doença que tem tratamento, tem várias estratégias terapêuticas. Deixemos-nos de fitas. Para a Direção-Geral da Saúde, a depressão é também, isto eu estou a citar, a depressão é também a entidade que mais contribui para as mortes por suicídio. Em Portugal, a taxa de suicídio, segundo dados de 2016 da Organização Mundial de Saúde, é de 14% em cada 100 mil pessoas. O Instituto Nacional de Estatística mostra que para 2015 a taxa em Portugal era de 17,4% entre homens, 5% entre mulheres, isto para Portugal inteiro, e no Baixo Alentejo era de 43,6% entre homens, 10,6% entre as mulheres, é quase 3 vezes superior. Tu és diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo desde há uns anos para cá. Como é que é ser diretora de Psiquiatria na região que é mais afetada por isto?
Deixa-me só falar um bocadinho de suicídio antes de responder diretamente a essa pergunta. O suicídio é, felizmente, um fenómeno raro e é um problema de saúde pública, não pela sua quantidade, mas pela sua importância. Não há retorno, é um ato sem retorno, não é? E, portanto, as questões relativas ao suicídio devem, do meu ponto de vista, ser estudadas e as comparações devem ser feitas com algum tempo, porque, repara, como fenómeno raro que é, basta que haja um mais ou um menos num fenómeno raro para, em termos percentuais, ser importante, mas de facto não nos dar uma grande ideia de se estamos a melhorar ou a prevenir melhor ou pior. Isto é uma coisa que é importante ser dita. Mas, de facto, eu desde há 4 anos, fará 4 anos, dia 10 de outubro, dirijo o Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e, como tu referiste, o Alentejo todo, em particular o Baixo Alentejo, tem uma taxa de suicídio cerca de 3 vezes superior à média nacional. Tem sido para mim um desafio importante. Para já, ser diretora daquele serviço é fantástico, porque tenho uma equipa de gente empenhadíssima e porque cheguei a um sítio onde as pessoas que lá estiveram fizeram verdadeiras omeletes sem ovos. Há 5 anos, quando eu cheguei a Beja, havia 2 psiquiatras, não é? Portanto, desse ponto de vista é muito gratificante. O público dizia que revelava que para servir os utentes do distrito de Beja existia apenas um psiquiatra reformado e outro que prestava serviço durante 16 horas semanais. Isso era a realidade há 5 anos. Dias, em 2015, sobre 2014. Certo. Portanto, era uma realidade há 5 anos e, portanto, desse ponto de vista, respondendo, é excelente. Por outro lado, eu acho que estes maiores recursos, e nós neste momento somos 6 psiquiatras e temos 6 internos, conseguimos ir da unidade formativa em psiquiatria há 3 anos, que é uma coisa que muito me orgulho, até porque eu acho que é uma das maneiras de se resolver a falta de médicos no interior, é promover a sua formação lá. Explica o que é que são internos, rapidamente. Os internos, depois de se acabar o nosso curso de medicina, temos um período a que nós chamamos de internato de especialidade, que varia entre 5 e 6 anos, e que nos fazem especialista em cirurgia, especialista em cardiologia, especialista em psiquiatria. E o facto de se ter conseguido idoneidade formativa, eu acredito, ainda nenhum deles completou o internato, porque os primeiros estão agora no 3º ano e o internato é de 5, mas acredito que é uma estratégia boa para a fixação de pessoas que conhecem o terreno, que se envolveram com os locais e, portanto, acho que é uma boa estratégia de fixação de clínicos. E, nesse contexto, nós temos tentado estudar o fenómeno, ou por outra, não é tentar estudar o fenómeno, temos tentado despertar para a necessidade de se estudar o fenómeno. Os estudos sobre o que é que leva a que essa taxa de suicídio seja tão diferente no Alentejo não estão feitos. Há imensos achismos. Toda a gente acha que é pelo isolamento, toda a gente acha que é por causa da religião, toda a gente acha que... Mas, objetivamente, nós não sabemos. Ora, não sabendo o que é que contribui para esta evidência, nós não podemos desenvolver estratégias preventivas. E, portanto, uma das coisas em que nós temos e queremos continuar a investir é perceber porque é que isto acontece, para depois então desenvolver programas preventivos, se formos capazes disso, com uma ideia, uma mensagem que é muito importante de passar. O suicídio nunca será igual a 0. Hein? O suicídio é um comportamento e o suicídio nunca será igual a 0. E ainda que a maioria dos suicídios sejam consequentes à doença psiquiátrica, há, nomeadamente à depressão, há de facto outras causas que levam ao suicídio, mas enfim, isso depois... O Plano Nacional de Prevenção de Suicídio, que foi aprovado em 2013 e que tinha 4 anos, portanto acabou o ano passado, acho que não foi estendido, certo? Nem foi estendido nem começado. Lê-se nesse plano. Em boa verdade, não se conhece nem o número nem o perfil dos suicídios, salvo algumas variáveis demográficas, sexo, idade e região, e umas quantas outras relativas ao método de suicídio. Certo. Embora as tentativas de suicídio representem um fator de risco de suicídio, existe evidência científica de que as pessoas que consumam o suicídio têm um perfil significativamente diferente daquelas que cometem tentativas de suicídio. Esta é, a nosso ver, uma questão de partida a que os dar resposta. Esta questão de partida não foi respondida pelos não foi. A questão de partida continua na partida.
A questão de partida, a história do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, mais um excelente documento. É um excelente documento, bem feito, sustentado cientificamente, bem elaborado. Esse não saiu da gaveta mesmo, está lá. Está lá. Depois de ter terminado o ano passado. Sim. Portanto, não chegou a começar. Ele terminou o ano passado, não tendo sequer chegado a começar. E não sei o que é que lhe vai acontecer. Esperemos que seja implementado. Mas é rigorosamente isso. Nós não podemos... por muito boa vontade que tenhamos, nós não podemos trabalhar sobre o desconhecido. Nós precisamos conhecer o fenómeno para o melhorar, para lhe dar resposta. Uhum. Fala sobre o Setembro Amarelo, uma iniciativa que organizaste através da Associação Áreas da Planície, agora em setembro. Olha, falo com muito gosto. Deixem-me explicar-vos um bocadinho o que é isto do Setembro Amarelo. O Dia Internacional da Prevenção do Suicídio comemora-se todos os anos a 10 de setembro. Enfim, é uma data que já é assinalada há muito tempo. Em 2015, no Brasil, surgiu a ideia de se esticar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio para o mês da prevenção do suicídio. E a este evento os brasileiros deram o nome de Setembro Amarelo. O ano passado, nós em Beja resolvemos contatar os senhores do Brasil, que obviamente se disponibilizaram desde a primeira hora para pelo menos nos deixar trazer a imagem, e decidimos, e Beja foi a primeira cidade nacional a assinalar o Setembro Amarelo o ano passado, em 2017, com meios muito rudimentares. Enfim, fizemos um pedalar contra a prevenção do suicídio para incluirmos numa estratégia mais alargada que se chama o Cycle Around the Globe, em que vamos juntar quilómetros para ver quantas voltas ao mundo é que damos pela prevenção do suicídio, e desenvolvemos algumas tertúlias. Este ano, no contexto do financiamento que a Áreas da Planície conseguiu, através da Direção-Geral de Saúde, de 30 mil euros para desenvolver trabalho na área da luta contra o estigma, do aumento da literacia em saúde, da prevenção da depressão e do suicídio, nós fizemos um investimento um bocadinho maior e conseguimos desenvolver um Setembro Amarelo um bocadinho mais alargado. E conseguimos outra coisa que nos deu e nos está a dar um orgulho muito grande. Foi no contexto do Congresso da Associação Psiquiátrica Alentejana, que decorreu em junho em Castelo de Vide, desafiámos os outros serviços de psiquiatria do Alentejo para participarem. E, portanto, com meios absolutamente rudimentares, nós fazemos tudo, fazemos a imagem, organizamos as tertúlias, organizamos as bicicletas, enfim. E ainda trabalham no serviço. E ainda trabalhamos no serviço. E tivemos de facto, a primeira ligação existem 4 serviços de psiquiatria no Alentejo: Porto Alegre, Évora, Beja e Santiago do Cacém, que pertence à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, e conseguimos pelo menos fazer uma coisa que nos encheu de prazer e de orgulho, que foi fazer a ligação de bicicleta entre as diferentes cidades. Portanto, no terceiro domingo de setembro, Porto Alegre ligou-se a Évora, a pedalar debaixo de sol. Este domingo, Porto Alegre ligou-se a Évora. Este domingo que passou, Évora ligou-se a Beja, e no próximo domingo Beja vai ligar-se a Santiago. Portanto, nós estamos a gravar no dia 24. É só para as pessoas saberem o que é que quer dizer o próximo domingo. Sim, desculpem. E portanto, eu espero que... E já agora uma boa notícia: fomos contatados pelos senhores do Setembro Amarelo brasileiro. O homem que está, enfim, à frente, esta campanha é neste momento no Brasil, tem a chancela da Ordem dos Médicos Brasileira e da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Portanto, é uma coisa de facto já muito grande. Fomos contatados a mostrarem todas as disponibilidades para nos ajudarem a prosseguir isto. E portanto, aquilo que nós queremos é esticar este mês de prevenção e de luta contra o suicídio a todo o Alentejo, que já conseguimos. Queremos esticar ainda mais no próximo ano e queremos esticar ao país todo. Nós estamos a terminar, mas eu ainda quero falar sobre a Lei de Bases da Saúde, que está a ser agora discutida.
Em novembro do ano passado, o Governo nomeou Maria de Belém para que constituísse uma comissão com o objetivo de rever a atual Lei de Base da Saúde. A Maria de Belém foi Ministra da Saúde entre 95 e 99, no governo de António Guterres. Em dezembro de 2006, quando era Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, foi contratada como consultora pela empresa Espírito Santo Saúde, tendo afirmado não considerar existir incompatibilidade entre as duas funções. E em 2015, ainda deputada, foi apontada como um dos nomes do Conselho Consultivo da Administração da Luz Saúde, ex-Espírito Santo Saúde, onde ainda hoje se encontra. A Maria de Belém é a escolha certa para liderar uma revisão da Lei de Base de Saúde nomeada pelo Governo? Para mim não. Para mim não é a escolha certa. Isto é uma posição pessoal que eu assumo, e isto não quer dizer, repare, eu não quero duvidar das capacidades e da idoneidade e da seriedade da Maria de Belém. Não é isso. Eu não estou aqui a discutir a pessoa Maria de Belém. Eu estou a discutir aquilo que deve ser uma urgente necessidade de revisão da Lei de Bases da Saúde, que é de 90. Necessário. Isso era absolutamente necessário. Sim, a lei é de 1990. Sim. É absolutamente necessário. A realidade modificou-se, houve a promiscuidade público-privado cresceu brutalmente. Ontem estive num encontro que o Bloco de Esquerda promoveu exatamente a propósito da Lei de Base da Saúde, e todos os dados mostrados eram de facto um crescimento exponencial da saúde, dos grandes grupos privados de saúde, por contraponto à diminuição daquilo que é a resposta do SNS por carências múltiplas. Mas achas que isso é promovido pela atual Lei de Base de Saúde? A atual Lei de Base de Saúde, que é a tal aprovada em 1990, diz na base 2, Política de Saúde, 1, a política de saúde tem âmbito nacional e obedece às diretrizes seguintes. E o ponto F é apoiado o desenvolvimento do setor privado da saúde e, em particular, as iniciativas de instituições particulares de solidariedade social em concorrência com o setor público. Pronto. Esse foi, do meu ponto de vista, o grande pontapé de partida para o atual estado de coisas, e é um dos aspectos que tem que ser modificado. A ideia de que público e privado têm que ser concorrentes é das maiores falácias que está plasmado em lei e que têm sido propalados. O objetivo da constituição do SNS, tal como António Arnaud em 79 foi... Eu não defendo uma manutenção e um Serviço Nacional de Saúde como o de 79. Eu quero um Serviço Nacional de Saúde, enfim, dirigido àquilo que é a atualidade do século XXI, e por isso é que acho que é muito necessária esta modificação da Lei de Bases. Mas foi, de facto, a Lei de Bases de 90 que deu o pontapé de saída para, de uma maneira desregulada, repara como esse pedaço que acabaste de citar não objetiva nada, deixa tudo em aberto. E o resultado final é o Oscar Gaspar vir dizer, o antigo secretário de Estado da Saúde e atual presidente dos hospitais privados, da Associação dos Hospitais Privados, não me lembro do nome agora, mas que o Expresso noticiava no sábado passado, que ou se portam bem ou então acaba-se cirurgicamente as cirurgias, a fisioterapia e os exames intestinais, mas não se acabam as consultas, que são fonte de rendimento importante. O que é que ele quer dizer com isso? Quer fazer uma percentagem objetivamente naquilo que é dinheiro também do Orçamento de Estado financiado a privados, e portanto a atual Lei de Bases da Saúde foi a ponta de lança para aquilo que é o Estado atual, partindo de um pressuposto absolutamente errado, que é a atividade concorrencial público-privado. O público-privado não são concorrentes, porque não têm o mesmo propósito. A atividade privada em saúde, contra a qual ninguém, ou em relação à qual ninguém está contra, ou ninguém razoável está contra, a questão não é a sua manutenção, a questão é que tem que haver, quanto muito, complementaridade, nunca concorrência, porque os propósitos, o propósito de uma estrutura de saúde privada não é prestar serviços tendencialmente gratuitos a toda a gente.
Portanto, como é que nós aprendemos na primária que não se comparam maçãs com bananas, não é? Como é que nós opomos duas estruturas ou as tornamos ou defendemos a sua concorrência quando os seus propósitos básicos, uma é legitimamente ganhar dinheiro com o comércio da saúde, legitimamente, a outra é prestar cuidados de saúde de qualidade a toda a população e tendencialmente gratuitos. Eu queria ir para a Maria de Belém, a entrevista à Maria Flor Pedroso na Antena 1. A nós o que nos preocupa é que as pessoas não deixem de ser atendidas em tempo por questões ideológicas, porque nós estamos a instrumentalizar as pessoas. O que nós queremos é que, no caso do SNS, não poder atender para uma determinada prestação, ou porque não tem essa competência, ou porque... ou ainda não a tem, ou não tenciona tê-la, qualquer coisa assim, nós não sabemos, não é? Claro. Que as pessoas não fiquem privadas de ser atendidas, sobretudo se até for mais eficiente. Se for mais eficiente tratar alguém no privado, o Estado deve garantir que isso aconteça. O que é eficiência em saúde? Eficiência em saúde é a contratualização de números de consultas e de exames? Ou é avaliação dos indicadores de qualidade em saúde? Vamos discutir eficiência? Então vamos discutir eficiência. Esta questão de as pessoas não podem ficar sem ser atendidas, pois não podem, mas então tem que se fazer um investimento maior no SNS para que elas passem a ser mais bem atendidas, não é esvaziar carreiras profissionais, médicas, de enfermagem, esvaziar completamente investimentos. Veja-se, tome-se como exemplo, por exemplo, o orçamento que é permitido a uma PPP, uma parceria público-privada na saúde. Existem quatro Braga, Cascais, Loures e Vila Franca. O orçamento é-lhes dado em bolos e eles sabem que têm aquele budget e constroem uma prestação com aquele budget que não é alterado. Num hospital público, inicia-se um ano com um subfinanciamento. Houve buraco no ano anterior, mas o orçamento para o próximo ano é menor do que aquele que foi no ano anterior, e já vem com buraco. E depois fazem-se injeções pontuais que não permitem nenhum tipo de organização. Ora, mais uma vez, estamos a comparar desempenho e eficiência de estruturas que não têm o mesmo ponto de partida. Estamos mesmo a chegar ao fim. No passado julho, numa apresentação do Conselho Estratégico Nacional do PSD, um PowerPoint, sobre a política de saúde em Portugal, cuja coordenação é feita pelo ex-ministro da Saúde dos governos de Durão Barroso e Santana Lopes, Luís Filipe Pereira, o partido apresenta o que chama, estou a citar, uma reforma estrutural da saúde em Portugal, onde diz o seguinte: a discussão sobre o Serviço Nacional de Saúde tem sido centrada erradamente em saber se deverá ser público ou privado. O fundamental é que o sistema de saúde sirva à população e ao país. O PSD quer privatizar o Serviço Nacional de Saúde? Quer, naturalmente que o PSD quer privatizar o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, a deriva política começou exatamente em governos do PSD, nomeadamente no governo de Durão Barroso. Portanto, no fundo, desse ponto de vista, o PSD está a ser completamente coerente consigo próprio. Ele está a fazer a caminhada que já iniciou previamente e está a defendê-la. Mas isso é muito claro. Aliás, agrada-me mais essa postura do PSD do que a postura NIN do PS, que me parece que nesta área em particular não tem sido claro naquilo que eu, enquanto independente de esquerda e enquanto votante socialista na maior parte da minha vida, lhe exigia, que era honrar aquilo que é, pelo menos, a memória do António Arnaud e já agora do João Semedo, que antes de morrerem deixaram um projeto de lei para ser discutido. E achas que isso devia ser a lei de bases? Acho que devia ser a base da lei de bases, de uma nova lei de bases da saúde. Acho que é um documento de partida. Eu não concordo com tudo o que está lá escrito. E que é a base da proposta do Bloco de Esquerda para a lei de base. E acho que é um excelente documento de partida. E acho que o Partido Socialista tem que tomar posição pública em relação a este assunto.
Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Ana Pires, psiquiatra, diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Obrigada eu. É sempre bom falar. Fumaça é produzido por Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Seves Ribeiro. A música é das Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt, no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, na Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!